Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou estar explicando um pouco mais sobre quando ou não usar cifrão, tá? Que foi uma das dúvidas que tem caído aí recentemente. Então vamos lá. Bom, o cifrão, o que ele faz aqui no Click? Ele só informa, né? No caso de set análises, quando você está usando set análises aqui, valor, e você trabalha com o cifrão, vou colocar aqui. Cifrão, nesse caso aqui de set análises, ele quer dizer cenário atual, tá? Cenário padrão, ou seja, o cenário que você vai estar trabalhando de forma padrão, né? Com todos os filtros, todas as seleções pré-selecionadas. Quando você faz um estado alternativo, o cifrão aqui, ó, e caso você queira trabalhar com o estado alternativo, né? Você põe o código do seu estado alternativo, tá? Então, alternativo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse filtro aqui de data. Esse filtro de data, ele pertence, vou criar aqui um estado alternativo. Tá colocando aqui em itens mestres, vou criar novo. Estado, vou chamar ele de Alt2. Alt2. Ok, criar. Beleza. Suponha que eu queira filtrar as informações padrões, né? Quando esse filtro aqui ele for acionado, ele vai estar exercendo, né, uma função sobre o estado alternativo 2. Tá? Então vou colocar aqui, ó, aparência, estado alternativo, ele está exercendo um filtro sobre o estado alternativo 2. Então se eu colocar aqui qualquer filtro que eu queira, né, adicionar, ele só vai funcionar no estado padrão, que seria o estado do cifrão. Tá? No caso do set análises, se eu tenho um relatório aqui normal e eu quero colocar algum filtro que é alguma informação de estado padrão, vou colocar aqui, ó, filtro, data, vou trazer data também, tá? Vou trazer aqui informação de data. E eu quero somar o que é o estado padrão, que é o filtro do estado padrão, mais o que é o filtro do estado alternativo. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui a soma. A gente vai ter o filtro do estado padrão. Então vou colocar aqui tudo que é do estado padrão, né, de data, mais o que é do estado alternativo. Posso colocar aqui, ó, Alt2. Tá bom? Assim você tem a soma de tudo que é do estado padrão, mais o estado alternativo. Então a gente tem aqui, ó, o filtro de, vou colocar aqui o filtro padrão. A gente tem o dia 1 e mais o que tem o estado alternativo, tá? No caso aqui, ó, vou colocar dia 2, que seria o dia 1, né, mais o dia 2. Você está somando aqui o filtro padrão mais o estado alternativo. O cifrão, no caso de set análises, é isso, tá? É estado padrão. Para fins de cálculo, o cifrão, antes do parênteses, ele significa uma variável a ser resolvida, tá? Ou uma função a ser resolvida, a ser trazida um valor de algum lugar. Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Agora eu vou tirar esse estado padrão aqui. Vou até tirar aqui os filtros de data. Não me interessam mais. Vou limpar aqui os filtros. Bom, o que eu quero fazer? Ó? Aqui, por exemplo, se eu for concatenar um valor, eu vou estar concatenando um valor aqui só para trazer como demonstração. Se eu colocar uma informação assim, ó, de data, vou colocar aqui max data. Normalmente, vou colocar aqui um pipe no meio, ele vai me trazer a resolução desse max data, tá? Normal. Ó, data 26/7/2019. Se eu colocar o cifrão aqui, ó, ele vai me trazer uma variável a ser resolvida, tá? No caso, essa aqui não é uma variável, isso aqui já é uma função. Eu preciso colocar o igual aqui para ele resolver essa função para mim. Essa função, como ela está aqui no cifrão, ela vai ser resolvida antes do resultado, tá? Por exemplo, antes desse sum valor, ele vai resolver o que está dentro desse cifrão, tá? Que seria uma variável de resolução. Ele vai trazer aqui para mim, ó, é como está escrito
como está escrito aqui embaixo, ó, sum e o texto aqui, né, o pipe, 26/7/2019, tá? Então, ele vai trazer 26/07/2019. Ele vai me trazer esse valor aqui para ser resolvido e depois concatenado. Vocês vão ver, ó, que agora o pipe ele juntou uma divisão e não uma data. Por quê? Porque ele resolveu essa condição antes de concatenar. No caso aqui do Max, ó, sem o cifrão igual, ele traz a fórmula, depois ele resolve as duas fórmulas e faz a concatenação. Tá? Se eu colocar o cifrão aqui igual, eu tenho a resolução da fórmula antes, né, antes de ser jogada aqui para essa concatenação, para que depois ele jogue essa fórmula aqui para o layout. Tá bom? É para isso que você deve usar o cifrão e parênteses. É quando você tem algo a resolver antes de ser jogada, né, função, tá? Antes de ser jogado no layout. Outro exemplo é set análises. Isso aqui cai no vestibular. Por exemplo, você quer sempre a última data de um determinado período. Se você colocar desse jeito, igual, aspas duplas. Se você colocar um texto aqui, 25/1/2020, ele vai te trazer essa função. Se você colocar um cifrão com max data, vou colocar aqui, cifrão igual max data, o que acontece? Ó? Ele vai estar resolvendo para mim, independente de ser um texto, né? Independente de ser um texto que eu quero trazer, ou uma data, ou o que quer que seja, ele vai estar resolvendo essa fórmula aqui para mim. Ó, tá? Ele vai estar resolvendo a fórmula que está dentro do cifrão, parênteses, antes de trazer a fórmula que vai para o layout, né, que vai ser resolvido no layout do ClickSense. Tudo bem? Tanto que se você quiser colocar um set análises aqui, por exemplo, eu vou tirar o ano de 2019. Então, eu posso estar escrevendo aqui um set análises aqui dentro. Vou colocar aqui, ano, menos igual, 2019. Ó, ele me trouxe 31/12/2018. Ou seja, ele está resolvendo tudo que está dentro da variável antes de trazer para a função que vai ser resolvida aqui no gráfico. Tá? Tudo bem? Bom, é isso que eu tinha para falar sobre o cifrão, galera. É algo simples, tá? Mas às vezes confunde um pouco essa parte de conceito, quando usar ou não usar. Basicamente você tem que usar o cifrão, parênteses, sempre que você precisar resolver um cálculo antes de trazer para esse cálculo que vai ser resolvido na parte do gráfico, tá? Na parte de layout. Você precisa resolver algum valor que vai cair aqui, né? Antes de cair para a função de soma. Né? Por final ela vai ficar assim, ó. Essa parte aqui de baixo do clique ela ajuda bastante, tá? Então, o que eu tinha para dizer para vocês é isso, pessoal. Espero ter auxiliado aí nessa parte de quando usar ou não cifrão. Espero ter ajudado vocês. Eu desejo a todos vocês muito sucesso. Obrigado por acompanhar o canal e até um próximo vídeo.